Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa live sobre câncer e alimentação, a correlação entre a alimentação e o câncer, né? Então esse é o nosso assunto de hoje. Vamos iniciar, aguardando o pessoal começar a entrar e vamos falar então deste assunto fundamental que é o câncer, a segunda doença que mais mata no Brasil, né? Os cânceres, na verdade, porque não existe um tipo de câncer, existe cânceres, vários tipos de câncer, né? Não existe um câncer, mas vários tipos de câncer, e esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos abordar então a correlação que existe entre a alimentação e os cânceres, né? Eu vou abordar algumas coisas fundamentais, como por exemplo, o câncer é consequência do estilo de vida. Câncer não é um azar, uma maldição, é consequência de um estilo de vida, né? Então esse é o assunto de hoje. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, vai interferir diretamente na sua saúde. Boa noite, Luciana, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, o câncer está diretamente relacionado. Da próxima vez que você ficar sabendo que fulano está com câncer, fulana está com câncer, reflita sobre essas coisas que nós vamos conversar aqui hoje. E se você preocupa, puxa, eu não quero ter câncer, o que eu faço? Vamos conversar sobre isso hoje. Eu vou mostrar quais são os alimentos que provocam câncer, por que eles provocam, e por outro lado, eu vou mostrar quais são os alimentos que evitam o câncer, né? Então, alguns alimentos provocam câncer, outros evitam. Esse é o assunto de hoje. Então, se você não quer ter câncer, ou se você já está com câncer e quer se tratar, ou se você tem algum amigo, algum familiar com câncer, vai ser útil para você essa nossa conversa de hoje, porque você vai entender as causas do câncer. E por outro lado, você vai entender quais são os alimentos que ajudam você a tratar o câncer, né? O sistema que aí está da medicina comercial faz você acreditar que a única solução é quimioterapia, radioterapia. Só que não é. Na verdade, essas são as piores soluções, né, para tratamento. E a medicina comercial não fala praticamente nada de prevenção, porque a medicina preventiva não é o forte daqueles que estão focados em receber dinheiro da indústria farmacêutica, né? Então, hoje nós vamos abordar essas duas faces da mesma moeda. Existem alimentos que provocam câncer, e existem alimentos, então, que evitam ou que ajudam a tratar do câncer, né? Mas antes de entrar nessa questão dos alimentos em si, especificamente, vale ressaltar o seguinte, que o assunto de hoje é alimentação, e daqui a pouco eu vou começar a falar especificamente da alimentação, mas é importante você saber que o celular é cancerígeno, o celular emite radiação cancerígena, né? Roteador de Wi-Fi é altamente cancerígeno. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se você tem roteador de Wi-Fi no seu quarto, retire imediatamente. Se você tem na sala, retire imediatamente. Coloque o roteador de Wi-Fi o mais longe de você possível. Nunca coloque o celular aqui junto do seu ouvido. Mantenha o celular distante, fale pelo viva voz ou com fone de ouvido, ou fale pelo WhatsApp, mas evite manter o celular aqui. Quando carregar, carregue numa bolsa, evite carregar no bolso. Se for para ficar muito tempo no bolso, desligue e ligue novamente quando você chegar no local, né? Então, a água de hoje em dia, ela tem muitos compostos cancerígenos, né? Os plásticos são muito cancerígenos, então tem gente que toma café no copo plástico, por exemplo, altamente cancerígeno. Água mineral que vem em embalagem plástica, altamente cancerígeno, porque você tem ali bisfenol A, bisfenol B,
dioxinas, né? Tem xenoestrógeno, por exemplo. Então, existem tantas coisas cancerígenas, tantas coisas cancerígenas, né? A poluição, os contaminantes que aí estão. Então, tudo isso, mas o assunto hoje é especificamente sobre alimentação. Então, eu vou abordar, vou deixar para o outro dia a gente abordar esses outros elementos, né? Aqui é só uma pequena dica para você refletir também, mas o assunto hoje será alimentação. Então vamos lá, vamos começar então. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar então a falar especificamente sobre alimentação. Alimentos que provocam o câncer, alimentos que evitam e alimentos que ajudam a tratar o câncer, né? Então, mas antes de falar, eu queria ver o grau de conhecimento de vocês. Fale para mim aí 3 alimentos cancerígenos. Cite, escreva por gentileza, 3 alimentos cancerígenos. Quero ver até onde vocês estão por dentro do assunto. 3 alimentos cancerígenos, 3 alimentos que provocam câncer. Cite 3 exemplos aí por gentileza. Eu quero ter esse retorno, esse feedback de vocês para ver por onde eu posso começar, né? Enquanto isso, enquanto não colocam os 3 alimentos ali, eu vou continuar falando. Margarina, açúcar, perfeito, só falta mais um. Margarina, açúcar, mais um só. Margarina, ela é feita de petróleo, refrigerante, perfeito, fechou os 3, parabéns. Café, perfeito. A margarina, carne de porco, todas as carnes, tá? Todas as carnes, não só de porco, todas, viu, Mário? Leite, é isso aí. Então, margarina. A margarina, ela é altamente cancerígena por uma explicação muito simples. A margarina, ela é feita de petróleo, literalmente. Se você estudar a composição química da margarina, você vai perceber que falta muito pouco para aquelas moléculas se transformarem em plástico. As moléculas têm um arranjo muito parecido com plástico, porque ela é petróleo, né? E aí o que eles fazem? Eles colocam um produto químico que tira, um alvejante, que deixa ela branca, um desodorizador, que tira o cheiro forte do petróleo, coloca sal, coloca algumas coisas mais lá e pronto, virou margarina. Então margarina é um veneno, né? Nem formiga come, nem barata come, é um veneno. Então margarina, e por que ela é cancerígena? Porque ela é petróleo, porque ela tem esses compostos químicos dos hidrocarbonetos, né? Então é um absurdo você comer, quando você come margarina, quando você dá margarina para o seu filho, você está pedindo para ter câncer, e depois diz, ai meu Deus, eu não tenho sorte, ai que azar que eu tive. Não é azar não. O câncer se planta todos os dias. O câncer se planta todos os dias. O câncer é consequência de escolhas mal feitas ao longo da vida. O câncer não é uma bactéria, não é um vírus, o câncer é a própria célula que entra em deformação porque ela foi mal alimentada, né? Então margarina realmente O que mais colocamos aqui? Depois da margarina, Roberto colocou margarina, Cleito colocou açúcar. O açúcar, viu, Cleito? O açúcar é o alimento do câncer. O câncer precisa de açúcar para sobreviver. Então tem pesquisas científicas, se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir isso, que eles fizeram os testes, aquelas cobaias, né, os ratinhos com câncer, retiraram as fontes de açúcares, né, lembrando os carboidratos de absorção simples, os carboidratos simples viram açúcar instantaneamente. Então, os cientistas de um grupo, eles mantiveram esses açúcares, do outro grupo eles retiraram. Sabe o que aconteceu? O grupo que ficou sem açúcar se curou do câncer, aqueles ratinhos ficaram curados. Por quê? Porque o câncer morreu de fome, literalmente, né? Então, os açúcares, né, sacarose 99%, não importa se é mascavo, demonada, tudo é açúcar. Açúcar é a mesma coisa, né? Tudo sacarose. Essa sacarose vai servir de alimento para o câncer.
Antes de existir o câncer, vai criar o terreno biológico. O terreno biológico do câncer, o que é? O terreno biológico do câncer é exatamente quando você prepara o organismo para ter o câncer. Só existe câncer no organismo com hipóxia, com baixa oxigenação e ácido. O que o açúcar faz no organismo? Acidifica. Então, o açúcar prepara o organismo para ter câncer, acidificando. Depois alimenta o câncer. Você entendeu? Então, quem quer ter câncer, use açúcar. Açúcar é um baita cancerígeno, né? Refrigerante, Roberto colocou refrigerante. Refrigerante, pessoal, é uma das piores coisas que você pode ingerir na sua vida, né? O pH é tão baixo, que ele, em alguns casos, costuma ser mais baixo do que o pH do ácido do suco gástrico, do ácido clorídrico, de tão baixo que é, né? O refrigerante super acidifica o organismo. Ele tem uma quantidade de sódio muito grande, uma quantidade de açúcar. Só para você ter ideia, uma latinha de refrigerante tem 3 colheres de sopa de açúcar, né? Então, o refrigerante ele é altamente acidificante, ele tem conservantes químicos ali, cancerígenos, né? Ele tem sódio numa quantidade absurda. O que você toma de sódio numa latinha é o equivalente que você precisaria para uma semana de sódio. Só para você ter ideia, é gigantesco, é absurdo, né? Então ele provoca um desequilíbrio muito grande que vai levar, dentre diabetes, obesidade, hipertensão, também cânceres, né? Café. Cleiton, o café é veneno, Cleiton, é veneno, faz muito mal, muito mal. Por que o café faz muito mal? Porque ele tem metilbenzano, que é uma substância cancerígena. O café é bloqueador do hormônio D, erroneamente chamado de vitamina D, mas é hormônio D. Ele bloqueia o cálcio no mesentério intestinal, né? Ele acidifica o organismo, ele deixa o organismo super ácido. O café deixa o organismo super ácido. O café é altamente cancerígeno, né? Mara colocou carne de porco, não só de porco, Mara, não só. Carne é carne. O ácido sulfúrico, o úrico, o fosfórico, né? Você tem ali, não importa o tipo de carne. As pessoas têm a mania de dizer, eu não como carne, eu como frango. Frango é o quê? Frango é vegetal? Carne de frango, carne de peixe, tudo é carne. Carne de camarão, carne de porco, carne de boi, carne de macaco, carne de cachorro, carne de gente, tudo é carne. E o ser humano não foi projetado. O ser humano tem um intestino muito longo, equivalente a 5 vezes a sua altura. Se você tem 1 metro de altura, uma criança com 1 metro de altura tem 5 metros de intestino. Uma pessoa de 2 metros de altura tem 10 metros de intestino. Entendeu? Então é muito longo o intestino humano e ele não foi projetado para processar as carnes, nenhuma delas, nem frango, nem peixe, nada, nenhum tipo de carne, né? Então essas carnes elas geram substâncias, proteínas inflamatórias, elas têm resíduos metabólicos altamente cancerígenos, né? Tem ácidos que acidificam o sistema. Então as carnes deixam o organismo ácido e o contaminam. Carne é altamente cancerígeno. Câncer de próstata, câncer de útero e o principal câncer provocado pela carne é o câncer coloretal, câncer de intestino, né? Então as carnes, todas elas, sem exceção, são cancerígenas. Elisângela falou do leite, muito bem, Elisângela. Se você pegar o estudo da Universidade de Harvard, uma meta-análise de Harvard, você vai ver que Harvard constatou que os pacientes que não usam laticínios têm 1% de chance de fazer câncer de mama ou câncer de próstata. 1%. Os que não usam laticínios, nem leite, nem derivados. Já os pacientes que usam laticínios, leite, queijo, etc., têm 40% de chance de fazer um câncer de mama ou câncer de próstata. Eu não sei se você entendeu. Você passa de 1 para 40% só pelo fato de você usar leite e derivados. O ser humano não foi projetado para tomar o leite de uma outra espécie. Nós somos humanos, vamos tomar leite bovino.
Nós somos adultos, vamos tomar leite. São duas estupidez juntas, né? A primeira estupidez é tomar leite na fase adulta, nenhum animal faz isso, a não ser o ser humano. E outra estupidez é tomar leite de outra espécie, também nenhum animal faz isso. Então o ser humano comete duas estupidez juntas, tomando leite depois de adulto e leite de outra espécie. Então isso é altamente cancerígeno. Açúcar, leite, margarina, que mais? Deixa eu ver, colocaram mais? A gente conversando sobre Cleiton, não. Que mais, pessoal? Eu pedi aí alimentos cancerígenos. Alimentos cancerígenos, eu estou passando aqui, já falei do refrigerante. Diet é o pior, viu Lúcia? Diet é pior, por incrível que pareça. O que tem açúcar é terrível, que eu já expliquei, o açúcar é veneno dos venenos, mas o diet consegue ser pior. Os estudos mostram que o aspartame, ele consegue ser mais cancerígeno do que o açúcar, por incrível que pareça. O açúcar é terrível, mas esses adoçantes aí, eles são piores, então esqueça, tá? Esqueça. Qualquer café, sim, qualquer café. Café orgânico, colhido lá na fazenda, plantado de forma orgânica, esse café é cancerígeno. Porque não tem nada a ver com o produto químico que colocou nele, tem a ver com a própria natureza do café. Na torrefação ele gera metilbenzeno e ele é altamente acidificante, né? Então qualquer café é cancerígeno, altamente. Café é veneno. Café tornado é saudável? Não é saudável. Não tem nada a ver com ser artesanal ou não, orgânico ou não, pessoal. Presta atenção, tem a ver com química, torrefação. Tudo que vai para torrefação, tudo que é torrado é cancerígeno. Qualquer coisa. Se você pegar um arroz e torrar o arroz, ele vai ser cancerígeno. O feijão vai ser cancerígeno. O problema está na torrefação. Se você pegar o café, o fruto do café, e comer o café, como eu já fiz, o meu pai tinha uma fazenda de café, então eu, de criança, eu sei que eu estou falando porque eu brincava de comer o fruto do café. Tranquilo. Pega a folha do café, faz um chá. Tranquilo, sem problema. Pega aquele café ali madurinho, bate no liquidificador e toma. Tem bastante cafeína, vai ter aquele efeito e não tem problema, não é cancerígeno. O problema está na torrefação, não é o café em si, mas é a torrefação do café, né? Onde fica a B12 se só se encontra no proteína animal. Não é correto isso, não é que você encontra no proteína animal. Para começar, B12 não é de origem, não é proteína animal que tem B12, não é. Por exemplo, você toma o leite e ele tem B12. Você comeu a carne do boi e tem B12. Então eu preciso tomar leite e comer queijo. Negativo. Qual o país que mais tem vegetarianos no mundo? Qual o país que tem mais vegetarianos no mundo? Cerca de 600 milhões de vegetarianos. 600 milhões. O Brasil tem 213, né? Então imagina, são 3 população do Brasil. 3 população do Brasil. A quantidade de vegetarianos que tem nesse país. E esse vegetariano que tem o menor percentual de déficit de B12 dentre todos os vegetarianos do mundo. Ou seja, o país que mais tem vegetarianos também é o que tem o menor déficit de B12 dentre todos os vegetarianos do mundo. Que país é esse? Depois que vocês falarem no país, eu vou explicar que não é origem animal, não é isso. Óleo, que óleo, Cleiton? Você deve se referir aos óleos vegetais, né? Ao óleo de soja, ao óleo de girassol, ao óleo de canola. Todos eles são cancerígenos. Todos, né? Por exemplo, você sabe, Cleiton, os óleos, eles produzem uma substância chamada acrilamida. Acrilamida, deixa eu ver o que tem mais. Acrilamida. ACRILAMIDA. Anote para você pesquisar depois a acrilamida, né? Aumenta o estresse oxidativo.
Então, são expressões que você anote para você depois pesquisar. Acrilamida é estresse oxidativo gerando um processo inflamatório. Ou seja, toda fritura é cancerígena por causa do estresse oxidativo, né? Principalmente se feito com esses óleos vegetais comuns, o soja, óleo de milho, óleo de girassol, canola, banha de porco é cancerígeno. O doutor fulano falou, desculpa doutor fulano, mas é cancerígeno. É cancerígeno. Mas banha de porco como é? Banha de porco aumenta drasticamente o estresse oxidativo. Ela é altamente inflamatória. Sendo inflamatória, ela cria base, o que nós chamamos na medicina de terreno biológico para o câncer. Você entendeu? Então esqueça, banha de porco, óleo de soja, tudo isso é cancerígeno. A qual óleo usar? Azeite de oliva extra virgem e óleo de coco. Ponto. Né? O resto é complicado. O resto vai te fazer mal. Tá? Qual país? Eu perguntei, alguém já respondeu? Índia, Luciana. Perfeito, Luciana Santos acertou, é a Índia. O país que mais tem vegetarianos no mundo é a Índia, né? Tem mais de 600 milhões de vegetarianos, e o percentual de carência de B12 é muito baixo. Por quê? Agora que vem. É um pouco delicado o que eu vou explicar aqui, porque eu não vou aconselhar que ninguém, eu não faço isso, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Eu estou só fazendo uma constatação científica, mas não é para a gente fazer isso. É porque a B12 não é de origem de produtos animais, ela não vem de produtos animais. Isso é uma informação errada que te passaram, né? A B12 só está na carne, não. O boi come carne? Não. O boi tem carência de B12? Não tem. A vaca tem? Não. O porco tem carência de B12? Não tem. Ele come carne? Não come, né? A galinha tem carência de B12? Não. Ela come carne? Não. Como é que todos esses animais... O gorila só come folha, só folha, lá na natureza. Ele tem 98% do organismo idêntico ao nosso. Ele tem carência de B12? Não. Por quê? Quem é que sabe responder? Então, o ser humano que não come carne necessariamente vai ter carência de B12? E outra pergunta, aqueles que comem carne, todos aqueles que comem carne estão livres de terem carência de B12? Uma pessoa carnívora, todas as pessoas carnívoras estão com nível de B12, ok? Responda para mim, por gentileza, responda. Todos os carnívoros estão com o nível de B12 excelente, é isso? E todos os vegetarianos estão com déficit de B12. Também é isso? Você acredita nessa história? Veja o que as pesquisas mostram. Não é opinião, né? Eu acho, eu penso. Não é achar. Não é achar. Ciência não é achismo, né? Ciência é ciência, não é achismo. Eu penso, não. O que os estudos mostram? Os estudos mostram que pessoas que comem carne, 12% de pessoas que comem carne têm deficiência de B12. Então não é pelo fato de comer ou não comer carne. A B12 tem a ver com íleo, uma parte lá do intestino chama íleo. Tem a ver com o fator intrínseco do estômago. Tem a ver com o processamento do metabolismo da cianocobalamina. Bactérias do grupo ciano, se alimentando de cobalto, vão formar a cianocobalamina, precursora da vitamina B12. Então é um grupo de bactérias que gera a B12. Lá no capim que a vaca comeu tem essas bactérias, né? Lá que a galinha ciscou, comeu, tem bactérias. E os indianos, eles comem tudo com a mão e não lavam as mãos como nós. Presta atenção, eu disse que não era para ninguém copiar, estou só dizendo como funciona a coisa científica. Eles não lavam as mãos como nós lavamos, então eles têm muitas bactérias ciano na mão, né? Combinando com o cobalto, gera cianocobalamina e converte em B12. Resultado, os caras são super vegetarianos e quase não tem carência de B12.
Porque B12 não é a carne, B12 é bactéria do grupo ciano, da família ciano. Entendeu? Agora, uma pessoa que come muita carne, mas ela tem deficiência no fator intrínseco e o íleo, aquela parte do intestino, não está metabolizando corretamente, ela vai ter deficiência mesmo comendo quilos de carne. São mitos, né? Todo vegetariano tem carência de B12, não é verdade. Todo carnívoro está com níveis excelentes de B12, também não é verdade. As duas coisas não são verdade. Entendeu? O que fazer? Suplementação, né? Que tipo de suplementação de B12 eu recomendo? Você tem a B12 comum que você usa aí, mas a metilcobalamina é a melhor de todas, é disparada a melhor de todas, porque tem maior absorção. Metilcobalamina, tá? É a melhor forma de você repor a B12, tomando metilcobalamina, né? Metilcobalamina. Bom, já falei então das frituras, já falei do açúcar, do leite, refrigerante. Agora eu quero falar para você, já falei de que mais? Falei de refrigerante, falei de café, né? Óleo, nós falamos. Deixa eu ver aqui, o que mais já falamos? Tudo que for refinado já falamos. Então, todos os alimentos refinados, né? Por exemplo, o trigo, a farinha de trigo colabora para o aumento do câncer? Sim, colabora. Por vários motivos, né? Por quê? Porque os carboidratos, eles se convertem em açúcar, né? Açúcar é o alimento do câncer. Outra coisa, vai grudar ali no intestino. O glúten significa grude, ele gruda no intestino. E a partir desse momento que ele está grudado no intestino, ele vai gerar, né, uma putrefação. Essa putrefação, ela vai complicar muito a sua vida, porque ela vai gerar gases altamente tóxicos e ácidos. E esses gases tóxicos, eles são altamente cancerígenos, eles vão entrar na sua corrente sanguínea. Entendeu? É correto tomar suplementos sem orientação? Sem orientação, não digo médica, mas deve ter orientação profissional, seja profissional capacitado, se for um nutricionista especializado, algum ortomolecular, enfim. É sempre bom você ter orientação, né? Por quê? Que suplemento você vai tomar? Aquele que você acha que deve tomar? Tem 1 milhão de suplementos, você vai tomar qual? Só porque você achou, mas de repente você está com excesso dele, você não sabe. Você está com excesso de determinadas coisas e vai fazer a suplementação, aí você vai se envenenar, porque tem vários estudos na área de ortomolecular mostrando que o excesso de determinados suplementos, vitaminas, minerais, né, o excesso é tão prejudicial ou até mais prejudicial do que a falta. E aí que entra então o meu equipamento, no qual eu faço 600 exames, eu avalio, e ali eu sei dizer exatamente, o meu paciente sabe exatamente, com precisão total, quais são os minerais, vitaminas, aminoácidos, enzimas e coenzimas que estão em falta, que estão ok. E aí nós fazemos suplementação voltada para aquilo. É assim que funciona, né? Pessoas que não têm esse médico, que querem fazer de tudo para manter uma boa forma física, sim. Pois é, né? Mas aí acaba tomando um monte de suplemento aí, esses de A a Z, e vai se intoxicar, vai acabar, atacar o fígado, atacar os rins. Essa suplementação, por causa disso que eu digo, por causa disso que eu falei, o negócio é a alimentação, pessoal. Daqui a pouco eu vou começar a parte 2 do assunto, que são os alimentos. A verdadeira suplementação a correta, a melhor de todas, é pela alimentação, é isso que eu vou falar. Embutidos. Rúbia, embutidos. Saiu uma pesquisa muito antiga, muito antiga, saiu uma pesquisa não, eu li uma pesquisa na primeira faculdade, sei lá, tem 30 anos isso, que teve foi publicada uma pesquisa sobre embutidos. Os embutidos são os alimentos mais cancerígenos de todos, isso de acordo com essa pesquisa de, sei lá, uns 30 anos ou mais, né? Eu não sei como é que está hoje, mas
Naquela época, então, embutidos, o presunto, o apresuntado, a salsicha, a linguiça, etc. Essas coisas todas são altamente cancerígenos. Altamente cancerígenos, né? Então, você que gosta de comer aí mortadela, presunto, salsicha, linguiça, essas coisas, né? Muito cuidado. Por causa disso, que vocês que já compraram o meu e-book, que se chama A Lista de Compras do Dr. Zait, vocês já estão sabendo. Vocês já sabem. Quem já leu, já assistiu os vídeos lá, já sabe que eu apresento embutidos veganos, né? Esses não tem problema. É porque eles só têm aparência, mas eles não têm nenhum daqueles componentes altamente cancerígenos que são de origem animal, nem aqueles conservantes terríveis, porque não estamos falando de cadáver, de bicho morto, né? Que você precisa colocar um monte de conservante, porque você está tratando de um cadáver ali, de um bicho, né? Que mataram e que tem que colocar um monte de conservante. As coisas, os embutidos veganos, eles são de plantas, eles não precisam, eles não apodrecem igual os feitos de cadáver, né? Que mais? Pois bem, então em resumo, deixa eu ver o que mais. Enlatados, né? Tudo que é enlatado, pessoal, é cancerígeno. Tudo. Todo e qualquer produto industrializado. Todos os produtos industrializados. Então, o meu conselho é: você deve evitar ao máximo de usar enlatados, né? Qualquer produto industrializado, para ser mais preciso, né? Todos os produtos industrializados são cancerígenos. Todos os produtos industrializados são cancerígenos. Todos. Uns mais, outros menos. Eles têm aqueles conservantes, eles têm aqueles estabilizantes, aqueles antes todos lá, né? Então, se você quer evitar o câncer, tire tudo que está em vidrinho, em latas, em pacote, tire isso da sua despensa, né? Tire essas coisas, principalmente essas que precisam de muitos conservantes, né? Quanto mais conservante, pior. Né? Então, e os enlatados de origem animal, principalmente, são os mais terríveis, né? Uma salsicha em lata, aquela feijoada em lata, aquelas coisas são terríveis. Outra coisa fundamental: evite tudo que vem em plástico, seja água mineral, seja azeitona, seja qualquer coisa que vem em plástico, você deve evitar. Por quê? Porque os plásticos liberam bisfenol A, bisfenol B, dioxinas e xenoestrógeno. Entendeu? Então, plástico é veneno. Plástico faz mal. Plástico faz muito mal. Fique longe dos plásticos, né? Tomar líquido quente em plástico, altamente cancerígeno. Tomar água mineral na garrafa plástica, altamente cancerígeno, porque ela tem xenoestrógeno, tem essas coisas todas que eu falei, né? Então fique longe dos plásticos. Outra coisa, alimentos instantâneos, por exemplo, o minojo, né? É uma das coisas mais cancerígenas que tem. É incrível como as pessoas estão se envenenando, né? Aquelas batatas fritas de pacote, sabe aquelas que tem no pacote, que tem aquela embalagem? Pois é, elas são fritas com gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada é altamente cancerígena. Sem falar que aquelas batatas são transgênicas. Salgadinho de milho. Depois você coloca no YouTube Globo News, milho transgênico. Globo News, milho transgênico. Você vai ver uma reportagem lá mostrando que todos os ratos que se alimentaram de milho transgênico fizeram câncer. Todos. O milho transgênico é altamente cancerígeno. Então tem aqueles salgadinhos de milho, cuscuz, fubá, canjica, o milho cozido, o milho assado transgênico hoje em dia. Esse milho transgênico é altamente cancerígeno. Fique longe de milho transgênico, né? Eu plantei aqui na minha horta, vou plantar mais agora, estou esperando chegar a semente. Eu comprei no Mercado Livre. Eu tenho aqui sempre meus pezinhos de milho, né? Eu compro no Mercado Livre, se chama milho crioulo. Pesquisa lá depois, milho crioulo. Você que tem um pedacinho
para plantar milho crioulo, né? Crioulo significa que ele não é transgênico. E tem no mercado cuscuz e fubá com selinho de não transgênico, tá? Então fique atento, milho transgênico é altamente cancerígeno. Me foi perguntado sobre a soja, por exemplo, que eu fiz ontem, no meu almoço de ontem. A soja transgênica é cancerígena. Então, e 95% da soja hoje no Brasil é transgênica. Então tem que tomar o cuidado que eu tomo de procurar produtos de soja não transgênica. Aí que está o segredo, né? A soja em si não é transgênica, a soja não é cancerígena, a soja não é cancerígena, mas a soja transgênica é transgênica, assim como qualquer coisa transgênica. Entendeu? Entendeu? A lista de coisas é isso. Essas coisas de comer são cancerígenas. Se você não quer ter câncer, se você já está com câncer e quer se tratar, ou quer ajudar alguém que tem câncer, comece orientando essa pessoa, né, a ficar longe dessas coisas todas que nós citamos até aqui. Certo? Bom, passar para a parte 2 agora. A parte 2, qual é a parte 2? A parte 2 é o oposto. Quais são os alimentos que evitam? Aqui, tem a pergunta aqui do Mateus. Antes de eu passar para a parte 2, iogurte. Iogurte é cancerígeno, Mateus. Altamente cancerígeno. Porque o iogurte é feito de leite. E se você pesquisar Harvard, você vai ver que aumenta de 1 para 40%. Quem usa iogurte tem 40% de chance de fazer câncer. Agora, qual a solução? Entra no YouTube e coloca lá, iogurte de leite de coco. É uma delícia, é muito gostoso o iogurte de leite de coco. E esse, ao contrário, previne o câncer. Olha que coisa estranha, né? O iogurte de leite de coco provoca o câncer. O iogurte de leite de coco, o de leite de vaca provoca. E o leite de coco evita o câncer. Então coloca no YouTube como fazer iogurte de leite de coco, né? A aveia é muito boa, viu, Cleiton? Boa, boa. A aveia previne o câncer, previne, né? Ela previne, porque a aveia ela tem carboidrato complexo, de absorção lenta, com baixo índice glicêmico. Traduzindo, ela não vai virar açúcar, não vai virar gordura, e aquelas fibras da aveia vão manter o trato intestinal limpo. Então a aveia é coisa boa, tá? Então o iogurte, agora então, entrando na segunda parte, quais são os alimentos que evitam o câncer? O iogurte de leite de coco evita, a aveia evita, todos os alimentos integrais, o arroz integral e todos os legumes e todas as verduras, todos sem exceção, todas as verduras, todos os legumes, todas as frutas sem exceção, todas as frutas ajudam a prevenir o câncer, né? Sempre dando preferência a alimentos integrais, porque eles têm fibras. Essas fibras reduzem a absorção dos açúcares, né, da conversão ali metabólica dos açúcares, ajuda a reduzir, portanto, essa absorção de glicose, e tem fibras que mantêm o trato limpo, né? Que mais que é fundamental, né? Quais são os alimentos então? Então, todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras e os alimentos integrais, todos os alimentos integrais, eles são, te ajudam a livrar-se do câncer, né? Por exemplo, uma coisa que vocês não têm o costume de usar, alguém aí que já leu a lista de compras, o meu e-book? Se alguém já leu, sinaliza ali. Salada de fruta não é saudável. Não é saudável. Não é. Ela pode piorar e pode até agravar o quadro. Eu vou te explicar por quê. Existe um negócio chamado enzimas. Até agora já tem 15 mil enzimas estudadas academicamente, conhecidas cientificamente, né? Essas enzimas, umas combinam com as outras e umas repelem e outras viram uma terceira substância. Então, no meio de tantas enzimas, tudo pode acontecer. O problema é que quando você mistura frutas na salada, você coloca enzimas que combinam com aquelas que não combinam,
né? Então não é adequado. Você coloca fruta ácida com fruta alcalina, não é adequado. Sem falar que a maior parte das pessoas coloca açúcar na salada de fruta. Então salada de fruta definitivamente não é adequado. Marisete, feijão. O feijão é anticancerígeno, ele ajuda a combater o câncer. Porém, existem duas substâncias no feijão, assim como na soja, assim como no grão de bico, por exemplo, que são maléficos, que é o ácido fítico e o ácido oxálico. Então qual é a dica, viu, Marisete? Você vai colocar 1 quilo de feijão, o que você for cozinhar, vou falar de uma receita para 1 quilo. Coloca 1 quilo de molho à noite na água e vai espremer o caldo, suco de 2 limões. 2 limões. E deixa passar a noite inteira ali aquele feijão, 12 horas, né? 12 horas. Você coloca 8 horas da noite para cozinhar amanhã. Pode ser mais, 12 horas ou mais. No mínimo 12 horas você vai deixar de molho com suco de 2 limões. O que vai acontecer? Isso vai retirar o ácido fítico e o ácido oxálico, né? Aqueles que geram fitato e oxalato, entendeu? Aí sim o feijão é muito saudável, ele vai te nutrir sem ter problemas, né? Outra dica, sempre cozinhe com a folha de louro, porque a folha de louro também retira reduz os ácidos oxálicos, né? O oxálico, fítico e oxálico, né? É possível combater o câncer ingerindo esses alimentos que são essenciais para não ter câncer? Foi o que eu disse no início. É sim, é possível, né? Não é só que é possível. Na verdade, é a coisa mais lógica a se fazer. Se a pessoa está com câncer, ela precisa retirar todos aqueles alimentos que falamos na primeira parte dessa aula e usar esses da segunda parte, que nós estamos falando agora. Você entendeu? Então, é simples assim, não é dieta, é você entender que existem coisas que fazem bem, coisas que fazem mal, coisas que provocam câncer, coisas que evitam câncer, né? Então é simples assim, se você evitar aqueles todos que nós já falamos lá, e se você começar a usar frutas, verduras, legumes, muita salada de verduras, né? Não salada de frutas, salada de verduras, se você usar alimentos integrais, se você usar ali o óleo de coco, o óleo de coco mesmo, o azeite de oliva, né? Outra coisa que é super anticâncer, vou ensinar para vocês, anote aí a receita. É um super anticâncer, super anticâncer. Você vai pegar uma garrafa de azeite de oliva, eu não quero falar a marca aqui que eu uso, mas só vou te dar uma dica. Você vai entrar lá no site da proteste.org.br e vai ver azeites aprovados e azeites reprovados, tá? Eu uso uma marca que diz que essa marca sozinha não faz verão, entendeu? É mais barato, mais acessível. Quem tem entendimento já entendeu. E aí você vai pegar uma garrafa de azeite, uma colher de sopa de cúrcuma, o açafrão cúrcuma, e uma ponta assim tanto equivalente a uma unha, né? Uma pontinha ali de garfo de pimenta do reino. Então, uma colher de sopa de açafrão e ali uma colherzinha pequenininha de pimenta do reino. Você vai colocar no azeite, na garrafa. Toda vez que for usar, você vai sacolejar bem, agitar, porque ele vai sedimentando, vai lá profundo, aí você vai... E ali você coloca na salada de verduras, coloca na sua comida, fazer, né, o recheio da sua comida. Isso é um super anticâncer, porque a cúrcuma tem curcumina, uma das coisas que foi comprovado já pela ciência, que combate quase todo tipo de câncer. E a pimenta do reino tem piperina, que potencializa em mais de 20 vezes, né? Quando eu falo, esse número aí, tem gente falando de 20, tem gente falando de 200 vezes. Eu prefiro falar 20 para não correr o risco de exagerar, porque são vários estudos acadêmicos, né? Eu vou pegar daquele jogou mais para baixo, que foi 20 vezes. O poder da curcumina. Curcumina, então, é um ativo que está ali na cúrcuma. E ele é potencializado pela piperina da pimenta do reino.
O azeite de oliva, se você estudar sobre a dieta do Mediterrâneo, você vai ver que as pessoas lá têm menos câncer, menos infarto do miocárdio, menos AVC, porque eles usam muito azeite. As pessoas que moram na região do Mediterrâneo, né? Seja Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, né? Essa população tem uma longevidade muito maior, né? Um dos segredos é azeite de oliva. Agora imagina, você com azeite de oliva e com cúrcuma, e com a piperina, curcumina e piperina, né? Parabéns, viu, Cleiton? Passou a usar adoçante stevia. Tá aí o meu discípulo Cleiton. Ô Cleiton, você sabe o que significa AZDZ? Você está na fase AZ ou na fase DZ, Cleiton? Quem é que sabe o que significa AZDZ? O Cleiton está em qual fase? AZ, ele começou a usar adoçante stevia, já fruto das nossas aulas aqui. Parabéns, né? AZDZ, quem é que sabe o que significa aí? Coloca aí. Né? Então, pessoal, outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês são os fermentados. Os fermentados ajudam a combater, prevenir e combater o câncer, né? Então, você tem a kombucha, que é um fermentado muito bom, né? Você tem o chucrute, que é aquele alemão lá de repolho, muito bom. Você tem o kefir, você tem o iogurte de leite de coco. Todos os fermentados são excelentes anti-câncer, né? Então, se você começar a usar, outra coisa, tomar levedura de cerveja também, que é um pré-biótico. Então, os pré-bióticos, os probióticos vão te ajudar muito antes de Zait e depois de Zait. Ei, menina esperta, né? AZ é antes do Zait e DZ depois do Zait. Muito bem, Luciana também. Legal, né? Então, vocês na fase agora DZ, a fase DZ, começa a retirar aquelas coisas todas que nós falamos no início e passe a usar essas coisas boas que previnem o câncer, que te ajudam a evitar o câncer. E para aquelas pessoas que já estão com câncer, ajudam a tratar, tá? Então, falei de quê? Já falei verduras, legumes, frutas, já falei de fermentados, falei de alimentos integrais. Sangue verde. Se você não é meu paciente, talvez você não saiba o que é o sangue verde. Para os meus pacientes, já estão cansados de saber, né? O sangue verde é uma das coisas mais anti-câncer que existe, né? Se você não sabe, você vai entrar no YouTube, Zait Spa Detox. Zait Spa Detox, YouTube, e procura lá sangue verde. Tem a receita, eu estou ensinando. E para vocês que ainda não... pessoal, vou começar a usar o YouTube, viu? Vou começar a usar o YouTube, fazer mais lives lá, mais vídeos educativos. Agora eu preciso de acessos, mais acessos. Então, se você não se inscreveu, se inscreva lá no YouTube, né? Se não se inscreveu aqui nesse canal também, se inscreva, me ajuda a divulgar esses canais, porque a minha intenção aqui é ajudar, mostrar para vocês, tá? Entra lá no YouTube, Zait Spa Detox, coloque sangue verde. Quem comprou a lista de compras do Dr. Zait, quem já comprou e já viu os vídeos, sabe que tem a receita lá também, né? Falar nisso, alguém aqui já leu ou já assistiu os vídeos lá, né? O ovo cozido poderia ser substituído pela carne? Seria o contrário? Talvez você quis dizer o contrário. Você quis dizer que pode substituir a carne pelo ovo cozido. Talvez seja isso que você quis dizer, né? O oposto sim e não. O ovo é bom ou ruim? Depende. Essa coisa branca que vende no supermercado, o ovo de granja, é altamente cancerígeno. Assim como o frango que é vendido lá, porque é hormônio puro. É muito cancerígeno, é um veneno. Fique longe daqueles falsos ovos, que nem ovos de verdade são aquilo. Aquilo são óvulos, não ovos, porque não são fecundados. A galinha recebe 16 horas de luz nos olhos por dia para botar um único ovo. Ela é torturada com luz nos olhos, né? E come uma ração com alta concentração de hormônio para estimulação do FSH. Eles vão negar, vão dizer que é mentira, mas você já sabe que eles vão negar, né? Mas que
que é hormônio? Tem hormônio, muito hormônio sim, né? Então ovo é veneno. Ah, mas todo e qualquer ovo? Não, o ovo orgânico pode ser bom. De quintal, Emanuel, é muito relativo. Hoje em dia, ovo de quintal não quer dizer mais nada. Antigamente, quando você falava ovo de quintal, você estava falando daquele ovo caipira, aquele ovo orgânico, das galinhas criadas soltas lá no quintal. Hoje em dia não adianta mais criar galinha no quintal, porque ela come ração, e a ração está cheia de produtos químicos, cheia de hormônio, entendeu? Então, ovo de quintal não quer dizer nada. Tem que ser de quintal. Em Salvador fala ovo de quintal, São Paulo, Minas, no Rio fala ovo caipira, lá nos estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná fala ovo da colônia, e aqui no restante do Nordeste fala ovo de capoeira. Estamos falando da mesma coisa, são expressões diferentes das diferentes regiões do Brasil. Não importa o nome que você der, o problema é que se a galinha comeu milho, o milho é transgênico, é cancerígeno. Coloca lá, YouTube, milho transgênico, Globo News, milho transgênico. Tá? Você vai descobrir que é altamente cancerígeno o milho transgênico. As galinhas são alimentadas com esse milho transgênico. Ou comeram ração cheia de hormônio, soja transgênica e milho transgênico. Então, ovo para ser orgânico, a galinha não pode comer milho transgênico, não pode comer ração, né? A não ser que você faça o que eu já fiz. Agora eu faço só para mim aqui na minha hortinha, né? Porque eu não tenho galinha nem nada, mas eu já produzi o milho, milho é chamado milho crioulo, aquele que não é transgênico. Aí sim, a galinha que foi criada solta, comendo esse milho orgânico não transgênico, esse ovo é uma boa opção sim. O ovo tem todas as vitaminas, menos a vitamina C, né? Inclusive, eu fazia, na época da fazenda, que eu tinha fazenda, infelizmente não tenho, mas quero voltar a ter em breve. Lá na fazenda eu tinha as galinhas criadas soltas, sabe o que é solta? Elas comiam minhoca, elas comiam folhas, aí elas botavam de manhã, eu ia lá, pegava o ovo, logo depois que ela botou, e eu quebrava, batia ali com garfo, né? E colocava cacau e um pouquinho de melaço de cana. Aí eu batia mais uma vitamina daquelas, cru, né? Cru. Mas isso só pode se fazer com aquele ovo que eu colhia lá na hora, que era orgânico, né? Isso sim é um ovo de quintal, né? O ovo de codorna é a mesma coisa, porque a codorna comeu uma ração que tem hormônio, que tem milho transgênico, que tem soja transgênica, né? Então é veneno do mesmo jeito, entendeu? Então, pessoal, o que eu já falei? Já falei para vocês, né? Dessas coisas todas que são boas. Falei do sangue verde, né? Que é fundamental. O que mais? Deixa eu ver. Bebida alcoólica, eu esqueci de falar. Agora é da parte 1, mas eu esqueci. Mas vou falar. O que faz mal agora? Todas as bebidas alcoólicas são cancerígenas, então muito cuidado, tá? Use com muita parcimônia a bebida alcoólica, elas são cancerígenas. E toda bebida gaseificada, água com gás, refrigerante, tudo isso é cancerígeno, certo? Então passe a usar mais sucos naturais. Agora, suco, você não pode coar o suco. Se você coar um suco de frutas, você retira as fibras e se converte em glicose instantaneamente. E esse excesso de glicose vai gerar um monte de doença, diabetes, câncer, etc., além de virar gordura, né? Então, o suco tem que ser integral. Você tem que bater a fruta inteira e não coar. Ou comer frutas, né? Hoje mesmo, eu tomei 1 litro de água de coco. Eu tomo 1 litro por dia, né? Eu tomo meio litro de uma vez, meio litro depois. Eu tomo 1 litro em 2 tacadas só. Eu tomo meio litro de uma vez, assim, de boa, tranquilo. Meio litro de água de coco. Hoje, inclusive, eu coloquei no que eu tomei na parte da tarde. Aliás, em ambos. Eu coloquei suplementos de manhã, coloquei algas. No de manhã eu coloquei... sim, outra coisa importantíssima, anticâncer. Que bom que eu lembrei. Foi o que eu fiz hoje de manhã. Eu coloquei clorela e espirulina. São 2 alimentos anticâncer poderosíssimos. Aí eu coloquei clorela e espirulina
e umas gotinhas de estévia, só umas 3, 4 gotinhas de estévia, misturei e tomei pela manhã. Hoje à tarde eu tenho alguns suplementos que eu tomo aí de vitaminas e aminoácidos, aí eu dissolvo o sachê, eu tomei meio litro dessa água de coco pela manhã e meio litro na parte da tarde, que eu dissolvo um sachêzinho ali, né, de suplementos na parte da tarde. Então o meu 1 litro de água de coco hoje foi assim, né, com suplementos. Então, suplementos, clorela, espirulina, tudo isso são suplementos muito bons. Vinho, depende do vinho. Tem uns aí que quase que eu falava a marca agora. Oh meu Deus, ainda bem que normalmente eu falo, mas aqui eu não posso falar, né? Essas que vocês sabem aí, né, que custa menos de 10 reais, pronto. Aí você já está entendendo o que eu estou falando. Custa menos de 10 reais, que eles dizem que é vinho. Na verdade é álcool de cereais, açúcar e suco de uva. Eles misturam suco de uva com álcool de cereais e com açúcar. E eles dizem que é vinho, né? Isso é um veneno, é altamente cancerígeno. Vai provocar câncer de estômago, câncer de fígado, tá? É um veneno. Agora, um vinho de boa qualidade, um vinho seco, né, de boa qualidade, tomado com parcimônia, uma única taça, não mais do que uma. O problema é que as pessoas não têm moderação, né? Vai beber uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, não é por aí. Então, se você beber uma taça, ok. Vinho de qualidade, por favor. Não tem vinho de qualidade abaixo de 30 reais, não tem, não existe. Ah, mas eu achei um por... Não é de qualidade. Você pode ter achado, mas não é de qualidade. Qualidade é 30 reais para cima. Se você tiver grana, tiver condições, tome com moderação, tá? Nádia, vai ter detox neste sábado? Tem detox quase todo sábado. Agora vaga que não tem, viu, Nádia? Não tem vagas, porque o número está sendo mais reduzido. Acho que é 5 ou 7 pessoas. Não, vai ter 7, um negócio assim. Mas tem que falar com o pessoal da central para ver quando é que tem vagas. Não tinha mais vagas para este, não. Talvez para o outro tenha, tá? Tem os números aqui na bio aqui do Instagram, tem os números de contato, por gentileza, porque eu não sei, a agenda é com o pessoal que marca lá, eu não sei te dizer a agenda. Eu não sei nem a agenda de amanhã, a secretária me passa a agenda no dia, porque é muita coisa para a minha cabeça, né? Pessoal, creio que já conversamos, né? Já passei a mensagem para vocês. Se vocês ainda não leram, não adquiriram o infoproduto que se chama A Lista de Compras do Dr. Zait, tem aqui na bio, lá no alto, aqui no cabeçalho do Instagram, um link. Dá uma entrada lá, conheça, porque ali eu coloquei a minha lista de compras, o que eu consumo no meu dia a dia, desde o limão que eu tomo em jejum, até a canela que eu vou tomar lá com farinha, né? A sopa e tudo mais à noite. Então eu coloquei a minha rotina e também criei um relógio alimentar. Eu criei um método no ano 2010 que se chama o jejum do relógio biológico. Então você vai encontrar vários alimentos, exemplo de vários alimentos, o horário para ingerir cada um deles, né? O processo do meu método se chama o jejum do relógio biológico, em vídeo, gravados em vídeo, e também texto escrito em PDF. Então você vai ter texto para ler, você vai ter vários vídeos para assistir. Se chama Lista de Compras do Dr. Zait, tá? Por gentileza, se você puder divulgar também, passar adiante esse link, mandar para familiares, para amigos, né? Porque eu tenho 10 livros e esse é o primeiro que eu publico. O primeiro livro eu escrevi no ano de 1994. Eu nunca publiquei. O meu primeiro livro se chama Educando com as Duas Mãos. É um livro de pedagogia educacional, né, para pais, para o pai e a mãe educar seus filhos. Mas eu não publiquei. Né? Eu tive uma experiência pessoal, vamos dizer assim, negativa. Uma pessoa que me jogou para baixo
e que eu acabei ficando traumatizado e não publiquei. Depois eu escrevi mais outros 9 livros e não publiquei nenhum. E a lista de compras é o primeiro que eu publico, entendeu? Então, se vocês querem ver os outros livros todos, por exemplo, Eu Abomino Todas as Dietas, é um livro que eu preciso publicar, eu escrevi no ano 2010, Eu Abomino Todas as Dietas. Os rascunhos que eu mandei para pacientes, o pessoal desamaram, eles disseram, meu Deus, por que você não publica esse livro? Né? Eu Abomino Todas as Dietas. As receitas do site Chefe. Na época que eu dava curso lá em São Paulo, as receitas do site Chefe, eu não publiquei. Né? O Homem que Fascinava, eu não publiquei. Né? O Universo Trilógico e a Morte da Cadela. O Universo Trilógico e a Morte da Cadela, um livro de contos e de física quântica, de mecânica quântica, né? De sociologia, tudo junto ali. Né? Eu não publiquei. Tem o livro Carne Humana. Esse livro Carne Humana, inclusive ele vai virar filme, jogos, né? Para videogames. Eu não publiquei. Então eu publiquei o primeiro agora, que chama As Receitas, a Lista de Compras do Dr. Zait. Foi o meu primeiro. Né? Então o incentivo de vocês é que vai dizer que eu estou no caminho certo, que eu devo continuar publicando ou não. Se vocês gostam da minha aula, vocês vão gostar. Se você não gostou dessa de hoje, nem adianta comprar lá, porque você não vai gostar. Se você gostou aqui, você vai gostar, porque é a mesma lógica daqui, só que muito específico. Lá eu trago escrito, né? Eu trago em vídeo e tudo mais. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Podemos finalizar? Vamos fechar aqui então. Mais alguma dúvida? Ou já posso encerrar? Foi um prazer então estar com vocês. Né? Toda quarta-feira vamos estar aqui. Inclusive, por falar em quarta-feira que vem, eu vou falar sobre os 7 alimentos que turbinam o seu sistema imunológico. Os 7 alimentos que turbinam o seu sistema imunológico. Quarta-feira que vem, tá? Só uma pequena assim, um spoiler. Essa pandemia é polêmico que eu vou falar, mas tudo bem. Vamos lá. Se você está sentado, continue sentado, está em pé, sente aí. Essa pandemia atual é uma falsa pandemia. É uma pandemia. Tem muita politicagem. Não vou entrar em detalhes, porque senão vão me bloquear mais uma vez, mas tem muita politicagem. Porém, infelizmente, no ano 2000, há 21 anos atrás, quase 22 anos, eu venho falando da grande pandemia de 2023. Entenda, não estou falando isso hoje. Quem me conhece há 20 anos sabe que lá no ano 2000 eu venho falando. Haverá a grande pandemia. Entenda, essa atual não é a grande pandemia. A grande pandemia virá. Não estou falando isso para assustar ninguém. Eu só tenho a missão de alertá-los para que todos possam se preparar. Semana que vem eu vou falar dos 7 alimentos que turbinam o seu sistema imunológico. Só irão sobreviver os que tiverem com sistema imunomodulado. Imunomodulado. Isso é o assunto da semana que vem. Imunomodulação natural. Alimentos que vão turbinar o seu sistema imunológico. Tá? E aqueles que já compraram o livro, que estão inscritos aí, que são embaixadores e embaixadoras, nós teremos a aula sexta-feira, 20 horas, agora, sexta-feira, 20 horas, a Masterclass, para aqueles que já adquiriram a lista de compras do Dr. Zait. Certo, pessoal? Então, deixa eu ver, tem mais pergunta? O suco natural com a própria açúcar do fruto. Sim, não precisa colocar açúcar, pelo amor de Deus, toda fruta já tem a frutose, né? Suco de uva integral de boa qualidade, perfeito. Esse é bom. Pérgola, eu gosto do pérgola. E semelhantes ao pérgola, né? Suco integral sem açúcar. Perfeito. É isso então, pessoal. Foi um prazer, né? Sexta-feira, então, para você que é embaixador, embaixadora, nós temos a Masterclass sexta-feira.
Para os demais, quarta-feira estamos de volta falando de como brindar o seu sistema imunológico. Roberto diz: gostei muito, seria se ficasse gravado no Insta para assistirmos depois, e quem não assistiu. Ok, Roberto, vou gravar aqui. Um abraço então, fica com Deus, até mais.